Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vinha FM. Eu sou Giuliano Mioto. Estamos aqui hoje em mais um Negócios de Valor e hoje nós vamos falar com um convidado bastante especial. Ele que é um grande gestor, empresário, um homem de negócios mesmo, um homem que criou aí das mais importantes e talvez mais conhecidas aí empresas do ramo imobiliário aqui em Goiânia e Goiás, né, como um todo, e reconhecido inclusive em todo o Brasil. Ele que também tem aí umas histórias aí bem interessantes aí, dizem que já quis ser até ator em Hollywood, e eu tô aqui com Leonardo Riso. Você tá bom, meu querido? Eu tô ótimo, viu? Prazer estar aqui com você e na Rádio Vinhas. O prazer é nosso, né, Leonardo? A gente sempre acompanha a sua carreira, a gente sempre vê. Eu passo muito ali naquela avenida, na Rua 94, né, ali que é onde fica o seu prédio, tem o seu instituto também, né? Que tem a bandeira do Brasil há 35 anos hasteada, né? Há 35 anos o prédio Patriota, né? É um prédio que é referência, né, inclusive, né? Foi feito com esse fim, né? É uma arquitetura avançada, até nos dias de hoje é uma arquitetura moderna, né? Foi objeto de estudos da Universidade Católica de Arquitetura, né? Diversos. Olha só, e tem um elevador panorâmico, exato, né? É um dos primeiros, né? Se você observar, esse é um dos primeiros aqui na cidade. Eu não sei se tem outro externo no prédio. Tem panorâmico que você tem a vista ao subir, ao descer, né? Mas esse do Riso Plaza não, ele é externo, né? Tem uma sensação que você está flutuando, né? E esse mesmo era o objetivo quando ele foi concebido. É para você subir devagarinho, para você ter a sensação que para chegar no céu não é de uma hora para outra, não. Olha só. Ele sobe bem devagarinho mesmo. Devagar. Ele dá até ser um certo, assim, para quem tem agonia de altura, alguma coisa, deve ser meio agoniante ficar subindo ali, né, devagar. Apreciar, né? Sim. O objetivo é esse. E, Leonardo, você é um empresário aí do ramo imobiliário, né? Você fundou aí a Riso Participações, né? Uma empresa que é bem conhecida, mas você nem sempre trabalhou nesse ramo, né? Como que você chegou a esse ramo? Você formou em quê? Como é que você resolveu? Você acordou um dia e falou assim, vou mexer com imóveis. Por que essa ideia? Olha, na realidade, eu nunca tive outra profissão que não fosse o imóvel, né? Só quando garoto que morava em Goiás, que de uma certa forma a gente colhia os frutos da estação, com piqui e outras coisas, caju, mangaba, para vender na rua, né? A gente fazia isso porque somos uma família de 10 irmãos, né? Somos 5 casais, 5 homens e 5 mulheres. Meu pai é bancário. Nas horas vagas ele tinha que fazer a contabilidade de algumas pessoas na cidade, e minha mãe costureira, para nos educar, para nos criar. Então, eu costumo dizer que na nossa casa a coisa sempre foi muito dividida, né? Precisava ter muita harmonia para que as coisas pudessem acontecer. E acontecia, a gente tinha uma vida maravilhosa. Tanto é verdade que cheguei aqui aos 14 anos, fui trabalhar já de imediato na imobiliária Faisal. É uma imobiliária... Sim, conhecida, né? Que foi fundada na década de 50, né? Logo, que de 50? 40, logo depois essa imobiliária que inclusive fez aquele Faisalville, não é? Faisalville. E tinha aquele slogan que melhor negócio da terra é a terra mesmo. Que era o Elias Bufaisal, né? Jacques Abrão, que hoje é da TV Anguera, era jornalista, o propaganda, né? Da empresa. Com aquela vozona dele, né? Então eu, com 14 anos, um primo meu, o Marcondes Lobo, me apresentou o Marcos Bufaisal e disse que eu queria trabalhar com ele, para ele arrumar um emprego para mim. E ele falou assim, poxa, então você vai ser meu auxiliar aqui de venda, porque você não tem idade nem para ser corretor. Você tinha 17 anos. 14 anos. 14 anos. 14 anos. Olha só. Aí eu ficava ali trabalhando, né, na imobiliária, atendendo as pessoas, e ele sentado na mesa dele, as pessoas interessavam em comprar o imóvel, eu ia levava as pessoas para conhecer o imóvel e trazia as pessoas para ele assinar a proposta e receber lá a comissão, registrar a venda, e me dava uns trocados. Eu sei que eram uns trocados tão bons. Eles foram tão generosos comigo que aos 17 para 18 anos eu já tinha uma graninha boa
Falei, eu não quero mexer com esse negócio aqui de ficar vendendo lote, fazendo isso não. Eu vou para os Estados Unidos, porque eu quero arriscar a vida, eu quero ser ator, sabe? Você queria ser ator em Hollywood? Ator em Hollywood. Mas depois acabei indo para o Texas, porque no Texas tem o Museu do Alamo, tem a Universidade do Alamo, e Corpus Christi eu ficava. Falei, eu vou aprender o inglês e logo em seguida eu quero estudar arte e drama, né? Quero viver aqui uns 10 anos. Mas não foi possível, porque em 73, 4, quando eu cheguei lá, em 4, já teve um problema muito sério de petróleo, primeira crise do petróleo, onde no Texas, quem tinha aqueles barris de petróleo, furar petróleo, você viu em filme de cowboy? Sim, sim. Então, aquele house power, os independentes que pegavam o petróleo e saía coletando os barris em vários daqueles postos para entregar na distribuidora. Então, a família que eu morei, elas tinham um business desse, né? E foi muito legal, mas com essa crise do petróleo, o petróleo subiu de preço, eles cortaram o meu visto, que era de estudante, eles cortaram. E eu tinha que, a cada 3 meses, ir ao México, renovar o visto para entrar nos Estados Unidos e provar a minha condição de estudante, porque eu não podia trabalhar. E assim eu fiz durante um ano e 2 meses, foi nesse corre-corre, e sai dos Estados Unidos, entra no México. Era muito interessante na época, em 75, porque o Brasil tinha sido campeão mundial, tricampeão mundial em 70 no México, né? Foi um momento maravilhoso na minha vida. Aí, ao mesmo tempo, eu vi Dallas surgindo com um vigor muito grande, Houston, Austin, de uma certa forma, enfim. Todo o Texas... Estava tudo no começo ainda, né? Tudo no começo, tudo crescendo numa velocidade assustadora. E eu pensei comigo, por que eu não volto para Goiânia e monto uma imobiliária com meu nome? Já que Goiânia é muito parecido com tudo isso aqui, né? Aquela planície toda, né? Sim. E assim, não pensei 2 vezes. Regressei e aos 20 anos eu fundei a Riso. E isso já se vão 47 anos. 47 anos de atividade, obviamente você tem outros negócios também, né? Mas conta um pouquinho dessa história, assim, projetos importantes assim, que você desenvolveu dentro da sua imobiliária, que possam inspirar até quem está nos ouvindo. Porque eu tenho uma amiga nossa que ela comprou uns lotes assim que ela teve que escolher no mapa, né? E o pai dela falou assim, a cidade cresce pro leste e pro oeste, alguma coisa assim que ela falou pra gente. Aí ela foi lá, comprou uns lotes assim no meio do nada, é onde está hoje os grandes condomínios e tal. Aí pouco tempo atrás ela vendeu aí as áreas dela por um bom dinheiro, alguns milhões. Fez uma boa aposentadoria. Mas eu vou dizer uma coisa para você com relação a isso, a ser empreendedor, ganhar dinheiro, perder dinheiro, sabe? Levantar, erguer a cabeça, dar a volta por cima e persistir, ter foco. Quem fizer isso, naturalmente, vai ser um vencedor. Mas é preciso você ter uma intimidade muito grande com a fé. Só a fé é a sua verdadeira companhia nessa jornada, porque vai chegar horas que até você duvida que você é capaz de fazer alguma coisa. É preciso ter muita fé. São horas de questionamento. E quando eu morei em Goiás, Lobinho é um pré-escoteiro. Sim, sim. A gente tinha que fazer uma oração e rezar essa oração todos os dias. Quem conseguisse rezar essa oração todos os dias seria bem sucedido na vida. Sempre alerta, né? Sempre alerta. Então, a oração é o seguinte, é muito engraçado, eu vou trazer isso para os empreendimentos. Diz o seguinte, ó Jesus menino, nós vos damos todo o nosso coração, enchei-nos com vossa virtude e ensinai-nos a vos imitar. Queremos ajudar sempre, seguir vosso exemplo, o melhor possível. Que assim seja. Olha só, amém, né? Você ter essa noção, essa clareza. E eu rezava aquilo, 14 anos cheguei em Goiânia, já era bem em Goiás, né? Já tinha uma base boa, uma educação, enfim. Me fiz homem, montei a empresa, sou um economista. E aí, você se formou em economia, né? Sou em economia. E ao mesmo tempo que fundei a empresa, uma vez com os Estados Unidos, eu não parei de viajar. Viajei o mundo todo nesses últimos 47 anos, quase 50 anos. Conheceu tudo, aí para fora. Para saber como o mundo estava desenvolvendo, o que estava acontecendo. Para você ter uma ideia, em Dubai, eu fui há 30 anos atrás.
Olha só. Em Dubai eu já fui 14 vezes. E há 30 anos atrás não existia. Não tinha nada, né? Nada. Eu acompanhei o desenvolvimento do Burj Arab, todos aqueles projetos, aquele metrô de superfície, reaproveitamento da água. É interessante isso, assim, né? Como que cidades assim como Dubai, Singapura, né? Você tem cidades assim que se desenvolveram muito rapidamente, né? Desenvolvimento, mas o foco é a educação. Você viu que você falou de cidades na Ásia e nos Emirados Árabes. Sim. E na Ásia. A Ásia é muito parecido o clima com o Brasil, Vietnã, aquela região toda ali. Mas o que acontece? Eles ali fizeram, vamos pegar aqui a Coreia, que está um pouco mais assim. Coreia do Sul. No Brasil, em 70, o Brasil era superior à Coreia em conhecimento, em tudo. Eles focaram na revolução deles a educação. Educação básica e infantil, né? Educação básica, tecnológica, científica, educação, sim, de um modo geral. Hoje, eu não preciso dizer para você o que é a Coreia. Eu não preciso dizer para você hoje o que é Singapura. Eu não preciso dizer para você onde é hoje Taiwan, que ninguém via falar. Uma ilhazinha no meio do nada. Mais cobiçada do mundo hoje. Está a China dizendo que Taiwan pertence à China. Está os Estados Unidos dizendo que ela é independente. Por quê? Porque lá se faz a maioria dos chips do mundo, que faz desenvolver toda essa tecnologia que você usa no automóvel, nos carros, em tudo aquilo que é possível. Em torno de 90% dos chips produzidos do mundo estão tudo lá. Então, né? E agora está acontecendo um processo inverso. Então, o que acontece? Esses países focaram na educação. Então, para você ter uma ideia, nos últimos 40 anos, 50 anos, o Brasil cresceu 40% nos últimos 40 anos, a média de 1% ao ano. Tá? Um pouco mais, e dessa média. O mundo cresceu 130%. Esses países que eu estou lhe dizendo cresceram isso, porque fizeram o dever de casa, educar o seu povo para a globalização, coisa que nós não fizemos. Em campo nenhum, porque trabalhamos sempre com a reserva de mercado. Quanto tempo nós ficamos atrasados no automóvel? Quanto tempo nós ficamos atrasados no computador? Sim, os automóveis aqui, se não fosse o Collor de Mello ter falado abertamente sobre as nossas famosas carroças, né? E abriu o mercado para os importados, a gente estava até hoje andando aqui, talvez de carroça ainda, né? Então, assim, de fato, o Brasil atrasou muito, né? Muito com essas reservas de mercado. Vamos no telefone. Com a reserva de mercado, era investimento você ter linha telefônica. Eu trabalhei com consórcio de telefone, sabia? As pessoas compravam telefone, consórcio de telefone, imagina você. Hoje você tem um celular, você pega aqui e desloga. Hoje o carroceiro tem um celular. Você vê um cara passando na rua. Eu pergunto, isso foi mal para a sociedade? Não. Lógico que não. Privatizou, né? Lógico que não. Então, esses anos, por exemplo, de empreendedor são anos maravilhosos. E ao mesmo tempo com aquela oração do melhor possível e fazer sempre o melhor, e sempre alerta, eu nunca neguei as minhas origens. No ano de 90 nós iniciamos um trabalho para fazer a cidade de Goiás Patrimônio da Humanidade. Conseguimos no ano 2000. Fizemos o Instituto Riso. Foi um baita de um movimento, né? Para fazer esse Goiás Velho virar Patrimônio da Humanidade. né? Isso me fez apaixonar muito ainda pela minha cidade e pelo processo como as cidades devem ser tratadas. Com carinho, com respeito, enaltecendo quem aqui esteve, quem aqui viveu, quem aqui contribuiu com a nossa cultura, com a nossa arte, com a nossa literatura. Sabe? Então, isso tudo faz parte de um inventário de uma cidade para ela se dizer ao mundo para que veio. Então, essa foi a linha que eu aprendi muito em relação a isso. E fizemos outras coisas muito interessantes ao longo da vida toda. O Instituto Riso é um marco. No ano 2000, que a gente consegue o título, a gente lança o Instituto Riso, que é aquele casarão ali em frente. Sim, que tem o Lobo-Guará na porta, lá em Âmbar, né? Exatamente. Foi o Ciron Franco que fez, o Ciron, mas o Lobo é um lobo entalado do professor Zé Idazi, que ele cedeu para o Instituto na época. Ele é taxidermista, né? E o Ciron fez com resina, revestindo todo aquele lobo. Ficou muito interessante. É uma cena, no mínimo, curiosa para quem passa ali, né? Porque você à noite, então, quando está aceso ali, o lobo é muito real, e é real. Sim. Né? Então, uma coisa muito interessante é onde o foco é a cultura e o meio ambiente. E assim nós temos feito, né? A nossa luta aí pela Associação dos Buritias, a minha passagem pelo Vila Nova,
Sim, você foi diretor, né, do Não, Vila Nova, eu fui né? presidente. Presidente, do Vila Nova dentro de um projeto de vida. Não fui no presidente do Vida que é assim. Eu sou conselheiro do Vila Nova desde 1980. 1980. E sempre disse que se algum dia eu tiver condições, eu gostaria de ser presidente do Vila. Deus me deu essas condições e no ano 2004 me tornei presidente do Vila e por incrível que pareça, a gente foi vice-campeão e fomos campeão em 2005. Fizemos uma base, fizemos um CT, iniciamos a construção de um CT gigantesco que vai se concluir agora parte dos alojamentos no aniversário do Vila agora, dia 29 de julho desse ano. Então são coisas assim que me orgulham muito, coisas que me deram muito prazer, sabe? E eu agora aos 67 anos, aos 65 anos, resolvi que eu não iria mais ficar na parte executiva da minha empresa, porque eu acredito que uma empresa é algo que se você criou, você participou, é algo que você tem que se reverenciar para que ela seja eterna. Eu trabalho para que uma empresa seja eterna. Eu, infelizmente, não sou eterno. Eu até ia te perguntar isso, assim, você como um bom gestor, alguém que criou bons negócios até aqui, tudo que você praticamente pôs a mão para fazer, você teve a coragem, teve a disposição, pegou firme, fez prosperar, né? O que é o maior desafio hoje de uma gestão eficiente? Seja para uma empresa, seja para uma prefeitura, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho que você também tá aí tentando aí pré-candidato algumas aventuras aí na política goiana, né? Mas assim, eu queria entender assim, você como gestor, um homem de negócios, por que seus negócios são tão bem sucedidos e por que as coisas vão dando certo? Uma das coisas que você já começou a falar, que é a capacidade de entender que você não vai durar para sempre e formar pessoas... Equipe. Mas o que faz bons negócios? E fazê-las acreditarem que elas são verdadeiramente os donos da companhia. Sim. E como fazer isso? É um processo muito complexo. Por quê? Quando eu fundei a empresa, eu coloquei na minha cabeça que aos 20 anos da empresa, depois dos 20 anos, eu iria fazer uma gestão corporativa, aonde eu sou um acionista e as pessoas que trabalham comigo passariam a participar dos resultados da empresa. Então, há 25 anos atrás, eu peguei essa ideia e implementei. Eu era o presidente, mas tinha toda uma diretoria de pessoas que trabalhavam comigo. Mas é uma empresa que os funcionários têm certeza que eles são donos, porque a empresa trabalha só investindo e arcando com custo em cima do que ela faz. Tipo, eu não tenho o meu carro que eu ando, não é da empresa, é meu. Sou eu que pago tudo do meu carro. A empresa não tem carro. A empresa tem 400 funcionários, não tem nenhum carro. Para você ter uma ideia, se alguém da empresa precisar de um carro, vai lá, aluga um carro novinho, faz o serviço, vai e devolve o carro. Então não se imobiliza na empresa, porque uma empresa prestadora de serviço é uma gestora. Uma empresa dinâmica, então, né? Dinâmica. O que acontece? E a regulamentação nessa empresa que eu acho essencial, você que está nos ouvindo. A gente chegou à conclusão que seria assim e que nós, todo ano, iríamos pegar 20% do resultado dessa empresa e distribuir com quem trabalha na empresa. E 20% para quem fundou a empresa, os acionistas da empresa, como dividendos. E o restante, a gente sempre aplicou. É um ganha-ganha. Um ganha-ganha. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. Eu não conheço nenhum ano, nesses 45 anos, que a gente tenha fechado no vermelho. E nesses 25 anos para cá, é resultado positivo em cima de resultado positivo. Então hoje quem é presidente da empresa é uma pessoa que está ali já há 22 anos. Hoje a diretora de recursos de gente da empresa é uma menina que era assistente de assessorista de elevador. Você já tem 26 anos de casa, ou seja, uma pessoa que dedica e foca. Então, é focada. Então a gente tem colaboradores e parceiros que realmente nos honram e nos dá muito orgulho. Leonardo, o programa passa muito rápido, né?
Então já vamos para o primeiro intervalo. Já foi 20 minutos? Já foi mais de 20 minutos. A papo tá tão bom, a conversa tá tão boa. A gente vai para um breve intervalo. Você que está nos acompanhando aí, fique ligado a essas histórias aí. A gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essa trilha tão interessante, tão vitoriosa aí do Leonardo Riso. Daqui a pouquinho a gente volta aí com mais Negócios de Valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com Negócios de Valor. Eu sou Juliano Mioto, estamos com Leonardo Riso, que é um baita do empreendedor, e a gente está aqui ouvindo algumas histórias muito interessantes aí. Leonardo, eu tenho uma curiosidade, sempre que eu vejo algum homem bem sucedido, de negócios, que está com a família organizada, está com a vida tranquila, eu sempre fico curioso para saber assim, por que esse homem resolveu se envolver com política, né? Que a gente mencionou aqui no primeiro bloco, embora o foco do programa não seja política, nosso programa a gente está falando de negócios, né? E da carreira dele como empreendedor. Mas eu sempre tenho essa curiosidade, acho que o nosso ouvinte também vai ter essa curiosidade. O que faz um homem de negócio do seu porte, com a sua competência, querer entrar nesse mundo da política que a gente sempre ouve falar, sempre assim de uma forma negativa aqui no Brasil, né? Por que isso? Indignação e gratidão. Por que indignação? Porque eu acho que a vida nossa é muito complicada por causa da política, dos políticos que estão aí. Não se pode viver com liberdade, ir e vir, da forma como nós estamos vivendo nos dias atuais. Estão nos cerceando o direito até de ser feliz. Já nos taxam de mais de 4 meses por ano só de tributo sobre o que a gente ganha. É uma fortuna, né? Uma fortuna o que se paga de imposto nesse país. E você não vê enaltecer empreendedor nenhum. Pelo contrário, a gente vê uma narrativa de que o empreendedor, o patrão, é do mal. É o do mal, que é isso, aquilo, direitinho, só não come criancinha. Porque é comunista que faz isso. Então o que acontece? O empreendedor, né? Não sei porquê, não tem valor. Aqui no Brasil, né? No Brasil. No mundo todo se enaltece as pessoas que sobressaem. A sociedade aplaude. Você morou nos Estados Unidos. Essa pessoa monta uma empresa, né? A sociedade compra ações dessa empresa, porque acredita em quem está tocando as coisas. É assim que se faz uma sociedade forte. E não o contrário. Então, eu fico vendo quem é que gera riqueza. É o empreendedor, que paga tributo. O que faz os políticos? Recebem esse dinheiro para reverter em benefícios públicos. E eu te pergunto, você está satisfeito com o seu sistema, seu serviço público, com lixo, a iluminação, a água, o esgoto, a segurança, todo o serviço público? Você está satisfeito? Eu não estou. E por uma indignação, até me culpo, porque na política a gente nunca quis envolver com política. Nós nunca nos envolvemos com política. A nossa geração foi meio alheia, né? Alheia. Ou seja, vivemos uma geração maravilhosa de 70, aquela coisa linda. Década de 80, de liberdade, 90. E a gente não preocupa muito com isso. Não. Sabe? E isso foi um erro. Eu confesso para você que foi um erro. E nós chegamos no sistema político que nós temos aí agora. Que eu acho que ninguém está satisfeito. Aí eu pergunto, 65 anos, deixei de ser empresário por uma questão de estatuto dentro da empresa, que nós mesmos criamos, né? Vou para o conselho, tenho um instituto. O que eu posso fazer para o Goiânia, que se encontra arrasada? Eu digo arrasada pela Goiânia que eu conheci, quando aqui cheguei. Dá uma tristeza, né? Uma imensa. Então os nossos valores, as pessoas que fizeram a cidade, a gente não tem referência a essas pessoas. Nós não temos um local onde a gente possa saber como surgiu essa cidade, contar a sua história de um modo mais acadêmico, vamos dizer assim. A gente não está valorizando a nossa cultura, a nossa arte, o nosso meio ambiente. Nós temos um rio que corta a nossa cidade, que a gente nem quer saber, a gente vira as costas para ele, que deveria ser nosso cartão postal, se não fosse poluído. Nós deveríamos frequentar suas margens,
sabe? Ser um centro de lazer como é em qualquer lugar do mundo. A gente não tem também isso aqui. Então eu vejo que as coisas não estão nos eixos, as coisas estão estranhas. E eu, por ter sido bem sucedido na vida de empresário, me pergunto, o que eu posso fazer por você, Goiânia? Eu acho que eu posso fazer sim, diferente do que estão fazendo aí. Não é possível que a gente vai fazer coisas iguais ao que estão fazendo. E a gente quer dar um choque de gestão onde a cidade, ou as pessoas que moram na cidade, têm orgulho de dizer eu moro em Goiânia. Vai ter elogios de diversos segmentos. Porque a gente quer fazer daqui um centro realmente de referência em termos de Brasil. Nós temos a menor distância de qualquer extremo desse país. Então nós podemos fazer aqui um centro de encontros, sabe? De eventos, tanto esportivos, de entretenimento. Nós temos os cantores, nós temos os artistas plásticos, nós temos um que é referência mundial, que é o Ciron. Na literatura, então, nós não deixamos a desejar nada. Tivemos um membro na Academia Brasileira de Letras, sabe? Tivemos aqui 3 heroínas, como Belquis, Dona Tânia e Fifinha, que fundaram o Conservatório de Goiânia. Então, a gente tem uma cidade lindíssima para dizer para o mundo todo para que viemos, como cuidamos da nossa cidade. Então eu sinto que Goiânia carece disso. E dentro da política eu escolhi um partido que me cabe perfeitamente, que é o Partido Novo. Da ética, da decência, da trabalho coeso com o partido. É um partido que vota em conjunto. Eu não preciso ligar para o Zema ou conversar com o Zema para saber A, C ou D, nem para o Adriano de Joinville. Eu sei que a gente pensa da mesma forma. Nós estamos com os mesmos objetivos traçados. Mas então, isso é muito interessante. Eu falo isso assim porque quando a gente... Quem está nos ouvindo, né? Olha, pensa nisso, né? Acho que é normal a gente pensar isso, né? Qual que é o motivo, né? Porque algumas pessoas, que eu percebo aqui no Brasil, que as pessoas procuram o serviço público e a política para subir de vida. Aqui no Brasil isso é a máxima. Nesse caso eu estou descendo de vida. Você está indo para outro lado, né? Porque o que você vive na iniciativa privada é muito muito maior do que o que você poderia viver no poder público. A vontade que eu tenho é que o povo, de uma certa forma, entenda que um político é um cidadão comum, como eu, você, qualquer um outro, que está ali para ouvir você, saber das suas demandas e fazer as coisas acontecerem. Se você é um bom gestor, se você é uma boa dona de casa, um bom gestor, toca o seu negócio, não há muita dificuldade em tocar isso. É a arte do diálogo, da política. Para mim, é uma honra servir o povo. Então eu penso dessa forma. Então eu estou numa fase de vida, o que eu posso fazer por Goiânia que me deu tudo? Já que essa cidade me deu tudo, é correto eu virar as costas e ir curtir a vida, sabendo que também a vida e Goiânia me deu condições de já ter conhecido o mundo todo. Para que aprendi? Por que aconteceu isso comigo? Eu acho que isso é um aviso, como eu disse nesse programa, a gente fazer sempre o melhor possível. Sim. Se eu acho que eu posso fazer, por que não fazer? Então, eu estou vivendo essa fase na minha vida, dizendo o que eu posso fazer por essa cidade. Uma coisa até parecida, né? Para minha mãe, que eu disse que nós somos 10 filhos, que nos criou, eu sempre pergunto o que eu posso fazer por ela, que nos deu tudo. A mesma coisa eu digo, Goiânia, o que eu posso fazer por você, Goiânia, e você que me deu tudo. Maravilha. E, Leonardo, eu também tenho curiosidade porque você se envolveu também com um movimento do Bosque, né, dos Buritis, né? Vocês criaram uma associação. E o que acontece com aquele lugar ali, que é uma área... muito boa, né? Você tem uma cidade dentro do setor oeste, ali uma área daquela ali com matas, e acabaram construindo ali uma Assembleia Legislativa que não deveria ter sido feita ali. E o que vocês pleiteavam ali com aquele movimento ali do Bosque? O que era o movimento de vocês? Não é um movimento isolado, é minha relação com a cidade. Em 88, 92, eu participei do plano diretor. E fizemos uma parceria pública-privada, quase que como uma das primeiras do Brasil, com o senhor Lorival Lousa, que a gente criou o Parque Los Andes.
Ah, você que foi um dos criadores ali, né, do Parque Los Andes, idealizador, né? Foi o Dr. Jerônimo, que é uma das áreas hoje mais nobres, Lorival né? Lousa, que ele queria fazer mesmo o parcelamento ali de uma coisa bonita, diferente e tal. E então teve essa ideia da gente levar o Paço, fazer uma parceria pública e privada, onde ele cederia a área para o Paço Municipal e o Paço Municipal se encarregaria de aprovar o projeto que ele idealizou para o local. Então trabalhamos na quantidade de procurador dele para fazer a aprovação desse projeto e com a prefeitura. E antes de 88, justamente em 86, nós fundamos uma associação que era para proteger o bosque. E o que quer dizer proteger? Porque o bosque sofreu algumas interferências no decorrer desse tempo. Então o que aconteceu? O Museu de Arte Contemporânea de Goiânia está num espaço ali até hoje improvisado. Ali era um barracão de obra. E ao mesmo tempo, aquelas escolas de arte. Sim. O objetivo nosso era tirar aquele espaço ali, quando foi fundado, o objetivo é esse, e levar ele para a antiga sede da Assembleia. Como fazer isso se o prédio da Assembleia é do Estado? Então, em 92, nós aprovamos o projeto do Parque Los Andes e destinamos uma área para a Assembleia. Que é onde está a Assembleia atual. Assembleia Legislativa atual. Em 2008, passamos a escritura desse terreno para a Assembleia com o compromisso daquele prédio, que a antiga sede fosse transferido para o patrimônio do município. Isso tudo através de decreto, mas nada através de documentos registrados em cartório. Olha para você ver como é que é as coisas. Não se amarrou. Não é que não se amarrou. Esse cuidado não existe. Se você tirar uma certidão da Catedral de Goiânia, você vai ver que o terreno, o imóvel é do Estado ainda. É parte daquela fazenda que o Estado desapropriou para criar. Então essas coisas acontecem. Então o que aconteceu? Fizemos esse trabalho, conseguimos fazer isso. A Assembleia levou 32 anos para construir a sede dela. De 92 a 2022, lá inaugurou. O que aconteceu? Inaugurou. E no último ano do mandato do presidente da Assembleia, ele se aventurou a querer ser presidente do Tribunal de Contas e fez um acordo com o presidente de Contas para transferir o Tribunal de Contas, onde ele estava, para a Assembleia. E fizeram essa operação, mesmo lesiva ao município, porque o município não teria que fazer nada disso, porque o prédio já era dela desde 2008. Então o que aconteceu? Eles fizeram isso, revogando um decreto de 2014 que eles tinham feito para consolidar toda essa história que eu estou te dizendo, que temos a área direitinho. Em 2022 eles fizeram um decreto desfazendo o decreto de 2014 e transferindo aquele prédio para o TCM. Que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O que fizemos? Entramos na justiça, estamos aguardando decisão judicial e não vamos fazer isso. Para você ter uma ideia, o TCM ocupa aquele prédio hoje sem nenhum tipo de licença. Seja, aprovação do prédio não tem, porque ele está numa área de preservação ambiental permanente. Licença para fazer as modificações, ele não tem. E está fazendo. Eu pergunto, por que o TCM é diferente de qualquer cidadão? Então essa luta continua, porque nós queremos que ali seja o Palácio da Cultura, porque nós queremos que Goiânia tenha uma sinergia com a sua fundação. Ali tem o marco da Fundação de Goiânia. As pessoas visitam esse Palácio da Cultura, vão saber até quem foi o primeiro governador, quem é o governador atual, quem foi o primeiro presidente da Assembleia, quem é o presidente atual, que passaram por aquele espaço, os seus vereadores, e dali, no meio daquele resto da mata do Cerrado, você pega a 26, vai de encontro ao Museu Pedro Luvico, que é o fundador de Goiânia, e você vai e encontra as Três Raças, que encontra com o Palácio Esmeralda. Sim. Então passaria a ter uma sinergia para se resgatar toda essa revitalização do centro de Goiânia. Tudo isso foi pensado esses anos todos. E nada disso aconteceu. O Parque Los Andes foi feito, eles tiveram uso das áreas para outros fins. O uso, parte daquelas áreas seria para fazer moradia para os funcionários do município, porque para que eles não precisassem pegar automóvel para ir trabalhar. Hoje você vai na prefeitura, não tem onde parar. Então essas coisas fora da ordem, sabe, me deixaram extremamente chateadas. E esse convite que eu tive do Partido Novo de sair pré-candidato, eu não pude negar. Entendi. E não vou negar.
Entendi. Olha, a gente já está começando a chegar no finalzinho do programa. Eu queria que você, assim, deixasse um recado assim, para quem está nos acompanhando, sobre a maioria das pessoas que escutam o nosso programa, assim, são pessoas que às vezes querem ouvir histórias inspiradoras de vida, né? O nome do programa é Negócios de Valor, porque a gente sempre pensa assim, todos os bons negócios, todas as grandes ideias, as grandes fortunas, as pessoas que são prósperas, elas têm bons valores que fizeram elas chegar onde elas estão, senão, né? Não são prósperas. A não ser os bandidos. Sempre, não são prósperas sempre. Mas a gente não sem a fé e sem Deus, ninguém é nada. Então, eu queria que você deixasse assim, um recado para quem está nos acompanhando, sobre o que você pode ainda esperar desse Brasil que a gente sabe que é tão cheio de amarras, de burocracia, a cidade nossa que tem todo esse potencial e poderia melhorar, mas deixa um recado final aí seu para os nossos ouvintes, para a gente poder ter um pouco de esperança também, né? E ter essa coragem que você está tendo aí, né? De essa altura da vida, podia estar viajando, descansando e curtindo, né? A sua... Fazer o que gosta também. Curtindo seus hobbies, né? Enfim, mesmo que seja na empresa, né? Mas decidiu aí estar isso. Deixa aí pra gente um recado final, por favor. Olha, quando a gente sonha sozinho, é só um sonho. Quando eu sonho, você reconhece o meu sonho e a gente passa a sonhar junto, a gente consegue fazer a mudança. O que eu quero é isso, é despertar essa vontade, esse interesse nosso de participarmos da política, no sentido de escolhermos em quem é que vamos votar, porque é impressionante, 80% das pessoas que votaram para vereador em Goiânia não sabem quem votou. Não é possível a gente ter uma gestão eficiente com as mesmas pessoas que lá estão. É preciso que a gente pense numa renovação, que a gente dê oportunidade para quem está tendo a coragem de colocar o nome, sabe, para ser representante público. E a mensagem que eu deixo é que você nunca deixe de sonhar. Tenha foco nos seus sonhos. Trabalhe arduamente em cima dos seus sonhos. Porque só depois de muita transpiração é que vem o sucesso. É isso aí. Se você está começando a sua vida agora, entenda que nada vem por acaso, né? Tem aquela frase famosa, né, que diz que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, você saiba que tem momentos que é difícil, tem momentos que a gente pensa em desistir mesmo, mas se você perseverar, ser firme, ter fé, eu falo que até o ateu tem que ter fé, sabia? Eu acho que é o que mais tem fé. É o que mais tem fé, porque ele tem que acreditar na inexistência de Deus, ele tem que acreditar que isso tudo aqui surgiu do nada, eu acho que ele tem num grande acaso, ou seja, ele tem que acreditar em tantas coisas mirabolantes, em tantos contos da carochinha, que eu falo, o ateu, eu respeito todas as pessoas que não têm a fé que eu tenho, mas assim, eu entendo que você precisa também ter fé para ser ateu. Então, deixo um abraço especial aí para todo mundo que está nos acompanhando no Negócio de Valor. Você que está no YouTube, não esqueça de comentar, curtir, compartilhar. Você ajuda a melhorar o nosso alcance, a levar para cada vez mais pessoas essas histórias tão interessantes, tão emocionantes de vida, né? Pessoas que fazem a história do nosso estado, da nossa capital. E você também que está na rádio aí ou no nosso aplicativo, um grande abraço e Deus abençoe a todos. Até a próxima.